Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, o professor Paulo Alexandre, em mais uma aula, esta segunda aula sobre a questão do quinhentismo brasileiro. Estamos juntos nessa com a disciplina de literatura. E vamos lá? Vamos que vamos! Bom pessoal, foi como eu disse, nós estamos aqui para finalizar, essa questão do assunto quinhentismo. E eu já trago aqui, para vocês, além do nome deste assunto, a questão aí das imagens que nós vamos agora falar nessa parte final deste assunto, que é curto, mas é importantíssimo para que você entenda essa formação do povo brasileiro, dessa gênese nossa, né, pessoal? Então a gente vai ter aqui o que? Nesta parte final, a questão da manifestação literária. Isto por quê? Porque a gente não teve aí, neste período, a gente estava nascendo, a gente estava se formando, as cidades estavam sendo formadas, o nosso país sendo colonizado, povoado, enfim, catequizado. Então a gente vai ter nessa parte aí a questão dos cronistas, viajantes, navegadores e dos padres, na figura aí dos jesuítas, fazendo todo este processo de tanto de divulgação quanto da exposição e divulgação da fé católica. Então a gente vai falar sobre esses pontos aqui. Então nós temos aqui essas imagens belíssimas e toda essa manifestação, toda essa miscigenação, esse elo, essas pontes aí com estas partes relacionadas ao assunto quinhentismo, ok? Então a gente vai falar sobre isso agora. Vamos lá. Bom, então eu tenho aqui nesse esqueminha, certo? Acho que vocês lembram até do que vocês vivem fazendo aí, que envolve a questão dos mapas mentais, né? Então eu tenho aqui, ó, quinhentismo brasileiro, quinhentismo no Brasil. De um lado eu tenho literatura de informação, literatura de catequese. A literatura de informação é essa que envolve a questão dos viajantes, cronistas e navegadores, né? Ou seja, pelo nome aí, pessoal, informação, informar, informar, divulgar sobre a questão do novo mundo, este novo mundo sendo o nosso Brasil. Literatura de catequese, que está aqui embaixo, envolve aí catequese, aí a gente lembra da nossa vida. Não sei se alguém aí já fez, aula de catecismo, então vejam, vamos aí, catequese, então, ensinamentos religiosos. Aqui no nosso caso, nós vamos ter esses padres jesuítas aí, como eu disse, propagando essa questão do catolicismo, que foi muito forte aí na figura do índio quando ele foi aculturado, ou seja, quando a sua cultura foi totalmente retirada e moldada, pelo modelo europeu, certo? Então, nesta parte final, do assunto do quinhentismo, gente, no Brasil, a gente tem esses dois pontos aí. São pontos diferentes, queira que não queira, eles se completam, porque com essa chegada desses povos aqui, então a gente tem toda essa base aí para entender, levantar hipóteses, deduções sobre a questão da gênese do nascimento, da origem, do nosso país, ok? Então, nessa parte a gente vai ter exatamente isso. Vamos lá? Bom, continuando aqui, eu estou na questão dos mapas, porque neste assunto a gente fala sobre essas rotas marítimas, sobre esse espaço tão belíssimo que é a questão dos oceanos, lendas, mitos, pessoal, essas coisas marítimas, e essa questão desses viajantes que faziam rotas certo comerciais, desses desvios, queira que, ou eles sabiam das terras ou não, ou foram os ventos, que sem querer querendo levaram esses povos até as nossas terras. A questão é, o índio aqui habitava, já vivia, certo? E aí chegam esses povos e nasce o Brasil. Então a gente tem isso de modo resumido, sem complicar tanto, pessoal? Então eu tenho aqui essa estrutura de mapas, para que vocês lembrem que essa parte da literatura de informação, ela também é chamada de cronistas ou viajantes, exatamente por isso. Porque eles vão através de mapas, de relatos, diários, certo? Crônicas, relatar, descrever, informar sobre este novo mundo. Então a gente vai ter exatamente isso com esses documentos, e muitos que ficaram escondidos, muitos que demoraram, mas a divulgação foi feita. E aí não só a gente tem a chegada dos portugueses, mas sim de vários povos, espanhóis, franceses, vários povos aí. E a figura central, até hoje fica com isso. Quem foi que descobriu, o Brasil? Pedro Álvares Cabral, o povo português. Por quê? O título foi dado a ele, mas vocês vão saber
depois de muita coisa, que não foi só ele, né? Antes dele, vários outros viajantes, né, estiveram em terras brasileiras, ok? Também espalharam aí um pouco. A gente não sabe, não existe uma verdade absoluta. O que eu quero é que vocês entendam que nós vamos ter essas duas partes, essas duas vertentes, esses dois caminhos. Tanto para o lado da informação, para dizer que tem essa manifestação, né, literária, que tem mais, na verdade, um valor histórico, pessoal, né? Porque a gente não vai ter ainda uma formação nossa literária. Isso fica mais para lá. Ou, como alguns falam, do barroco para frente, ou da fase romântica para frente, ou até de um assunto chamado modernismo para frente. Então vocês vão ter ainda um longo caminho aí para entender. Neste momento, quinhentismo, 1500, viajantes, jesuítas, índios, miscigenação, formação do novo mundo, formação do Brasil. Então é isso que vocês têm que ter, um mapa mental, meio que um esquema mental mesmo, para que vocês entendam e aí tirem as suas próprias conclusões. Ok? Muito bem. Partindo aí, né, eu tenho aí, ó, quem será esta figura aqui? Quem será? Né? Estou aqui me aproximando, cheguei. Então, pessoal, quem será? Aí, ó, não sei, pensem, quando a gente fala de uma carta, né? Carta, aí vamos tirar o nome achamento, ó, será que ela vai aparecer aqui? Vai. Então vejam aí, ó, carta de Pero Vaz de Caminha a El Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Daí nós temos a questão que é pertinente, né? É mais adequado falar achamento e não descobrimento. Ao meu lado aqui uma representação, né, do famoso Pero Vaz de Caminha, né? Que o livro de vocês até coloca isso, que a carta ela fica escondida e que ela não é vista, né? Não é ela que divulga logo essa questão do novo mundo. Então por isso que a gente tira esse nome aí do achamento, ok? É mais fácil falar, né, divulgar o senso comum, né, que quem descobriu foi Pedro Álvares Cabral, mas isso tem umas histórias, né, nas entrelinhas, nos implícitos, a gente tem outras informações, outras deduções. Eu só não posso aqui, gente, foi isso. Não, jamais eu vou fazer isso com vocês. E ninguém sabe de nada. A gente tem essas deduções e como documento, né, mais importante, a gente tem aí a questão da carta, né, que esse Pedro Vaz envia ao rei sobre a questão do novo mundo. Nesta carta aí, a gente vai ter não só uma descrição do espaço, né, físico, certo, pessoal, como também desse comportamento, dos hábitos, dos costumes dos nativos, dos indígenas, ok? Então a gente tem aí tudo isso nesta carta, né, que se você for explorar, não era uma simples carta, uma carta longa que falava aí sobre tudo, ok? Então a gente tem esse documento aí, e por isso a questão maior também do nome do achamento, certo, do Brasil. Então a gente vai ter exatamente isso. Continuando aqui, eu já estou, ó, neste cenário paradisíaco, porque a gente pode até falar isso neste assunto, sobre essa questão do nosso país, né? Ó, então eu tenho aí a questão, né, também desse outro lado, além desses viajantes, a literatura de catequese, que é chamada de literatura de formação. Literatura, mas o senhor está falando que teve uma manifestação, sim, mas escritos, né, pessoal? Você sabe que o nome literatura não é só essa questão dos significados, dos sentidos. Aí torna o texto literário. Literatura ela pode envolver, certo, qualquer área, até a área das exatas, ok? Então eu tenho aqui, ó, uma simbologia dessa parte de formação, porque literatura de catequese ou de formação, formação do eu, educacional, dos valores. Então a gente tem aí a questão da simbologia dos jesuítas, ok? Catequizando esses indígenas. Então é isso que vai marcar essa segunda manifestação, certo? A primeira dos viajantes e a segunda dos jesuítas. Então eu tenho aí, ó, este cenário do século XVI, né? Esses primeiros momentos nossos aqui das terras brasileiras e esses padres aí, né? Tanto catequizando o índio ao modo deles, né? Quanto nessa divulgação e porque não a gente fala, tem muita coisa também que falam por aí nessa questão de imposição, né, da cultura europeia, né? Enfim, e aí envolve a questão também da fé, certo, pessoal? E aí eu parto, ó, já estou aqui no meio desses dois filmes, o Desmundo, que a gente tem uma visão deste século, certo, XVI, e como é que se deu essa formação, essa construção também aí de mescla de etnias e não de raça, né? Etnias europeia, africana
indígena, ok? Então, o Desmundo ele é um filme forte, mas ele aborda isso aí também, essa chegada de órfãos, de escravos, né? Enfim, então a gente tem esse mundo, uma dedução de como era o nosso país, né? Essas terras aí recém-descobertas, né? Neste filme. Aqui ao lado eu tenho também, né, gente, Caramuru, aí já tem, é um filme brasileiro também. Nós temos aí uma sátira, né, quase que uma paródia sobre essa questão. Eles brincam aí um pouco sobre essa questão do achamento do Brasil. Então são deduções também. E aí ele faz, até no fim do filme ele aborda que o Brasil começou, né, em Porto Seguro, Salvador, Bahia. Então, enfim, a gente tem esses dois filmes aí que são belos exemplos, né, de quem quiser aí se aprofundar, ver com mais calma, ver outras linguagens que abordam também esse tema e que é importante para o estudo do quinhentismo. Ok? Muito bem. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau!